Vamos para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, Fluminense e Vitória no Maracanã. A bola vai rolar às 6h30 da noite. Vem comigo que eu vou trazer a partir de agora todas as informações, as notícias, a provável escalação desse jogo que pode colocar o Fluminense na liderança do Brasileirão. Tá perdido aí no pagode, tá sabendo de nada? Tava embarcado, meu querido. Vem comigo. Bora de pré-jogo, porque tem muita coisa pra gente falar. A notícia é, o Fluminense pode terminar a quinta rodada do Campeonato Brasileiro na liderança. E não precisa de uma combinação bizarra de resultados, não. Muito pelo contrário, precisa fazer o seu dever de casa, que é vencer o Vitória e conquistar 3 pontos no Maracanã. Além disso, tem que torcer por um tropeço do Palmeiras, que vai enfrentar o Fortaleza fora de casa. A rodada começou ontem com 3 partidas, o Corinthians bateu o Sport por 2-1, o empate no clássico entre Vasco e Flamengo no Maracanã 0-0, e outro clássico lá no Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional ficaram no empate em 1-1. Hoje, jogo 11 da manhã, inclusive, Juventude e Mirassol, depois às 4, São Paulo e Santos, mais um clássico na rodada, Atlético Mineiro e Botafogo, Fortaleza e Palmeiras, esse jogo no mesmo horário de Fluminense e Vitória, mais tarde Bragantino e Cruzeiro, Bahia e Ceará. O Fluminense está aqui com 9 pontos, esse tropeço do Flamengo diante do Vasco, o empate, faz com que o Fluminense vencendo, vai a 12, o Palmeiras empatando, por exemplo, fica ali em condições de igualdade com o Flamengo e com isso o Fluminense automaticamente terminaria esta quinta rodada na liderança do Brasileirão. É claro, é só o início da competição, é verdade, mas também não estamos falando de um jogo, 2 jogos, já serão 5 partidas e dessas 5 o Fluminense conquistar 12 pontos, ou seja, dos 15 possíveis, o Fluminense ter 12 é realmente um início acima, talvez, do que a gente imaginava, principalmente antes ali da chegada do Renato, quando estava naquela situação, na estreia, aquela estreia pavorosa contra o Fortaleza, ainda sob o comando de Mano Menezes, e aí chega o Renato, a gente já esperava uma mudança, uma melhora, mas creio eu que talvez grande parte da torcida não imaginava essa pontuação após 5 rodadas. Claro, o Fluminense precisa jogar futebol hoje, precisa valer o mano de campo. A presença do torcedor no Maracanã, que por sinal, por enquanto está bem aquém daquilo que a gente imaginava, né? Depois do jogo contra o Corinthians, a gente esperava um público, muita procura para esse jogo contra o Vitória, um bom horário, no Maracanã, domingo, mas tem a questão de ser um domingo de Páscoa também, né? Tem muita gente viajando, feriadão, muita gente que às vezes prefere ficar com a família, enfim. E aí a gente teve, até o momento, pouco mais de 20 mil ingressos vendidos, foi a última parcial para este confronto. Eu espero que, enfim, até logo mais a torcida possa chegar junto, a galera que vai decidir ir em cima da hora, porque seria um jogo realmente, não só em termos de importância, né, mas acho que é um jogo em que a gente vai para o Maracanã confiante numa vitória, né? O Fluminense como mandante, num bom momento. Um cenário bastante positivo desde que o Renato assumiu. Então tem tudo assim para ser uma grande noite. Mas, fundamental, respeitar o adversário. O Vitória é um time que, evidentemente, tem menos qualidade técnica. A gente vai ver hoje uma equipe, provavelmente, que vai marcar em bloco baixo, vai tentar se defender, sair no contra-ataque, levar pelo menos um ponto aqui do Maracanã, que sem dúvida alguma seria um bom resultado para o Vitória. Mas ano passado, há de lembrar, claro, outra situação, outro momento, preciso nem dizer, né? Não é nem bom lembrar de 2024, o que estava acontecendo nessa altura do campeonato. Mas a verdade é que o Fluminense perdeu os 2 jogos para o Vitória. Tanto é que o Fluminense não ganha Vitória desde 2018. Já já a gente vai lembrar disso. Mas não pode se deixar levar por nenhum tipo de soberba, de excesso de confiança. Confiança é muito bom e o time claramente está confiante. A gente está vendo isso em campo. Mas é continuar jogando sério, trabalhando sério, respeitando o adversário, com humildade acima de qualquer coisa, para seguir cumprindo com o objetivo, o papel. O primeiro objetivo é vencer em casa, fazer valer, fazer do Maracanã adversário a mais para quem vier aqui no Rio de Janeiro.
e fora de casa fazer o que fez contra o Corinthians, encarar os adversários de igual para igual. Já já vem os clássicos por aí. Então hoje, sem dúvida alguma, é um jogo para consolidar ainda mais isso, depois dessa vitória contra o Corinthians, fora de casa, para mim, sem dúvida alguma, é o jogo mais difícil desde que o Renato assumiu. Enfrenta hoje um adversário que tecnicamente é inferior, mas a gente sabe como o Campeonato Brasileiro é difícil, como o Campeonato Brasileiro prega surpresas e como as equipes, mesmo as que têm dificuldade de competir no mesmo nível, porque há muitas limitações financeiras, a gente sabe que no campo muitas vezes as coisas se igualam. E se você achar que qualquer jogo tá ganho antes da bola rolar, a chance de se ferrar é muito grande. Então, seriedade acima de qualquer coisa para tentar bater esse Vitória. Estou colocando aqui para vocês o histórico desse confronto no site flusão.info, só para vocês terem uma noção. Olha só. Nos últimos 12 jogos contra o Vitória, o Fluminense venceu apenas 2. E o último foi em 2018. Mas a última vitória do Maracanã foi em 2017. Também 2-1. Quem aí lembra desses gols? Vamos com a provável escalação para o jogo de logo mais, sempre aqui com a parceria da KTO, que coloca naturalmente o Fluminense como favorito, pagando ali 1,57 e o Vitória 6,25, né? Uma diferença enorme. É um jogo para mim, né, para a galera que está confiante. Eu estou confiante numa vitória hoje. Então é para ir na vitória seca do Fluminense. Pode combinar com alguma outra coisa, com escanteio, com alguma... Por exemplo, vamos ver aqui, número de gols do Fluminense. Mais de um gol do Fluminense pagando 1,78. Modo interessante também. Mais de um gol do Fluminense no jogo. O Adão, o que teremos? Será que o Germancano está aqui no Adão? Vitória, vamos lá, vitória do Fluminense. Vitória, aqui. Vitória do Fluminense, total de gols do Vitória. Menos de, ou seja, Vitória não pode fazer gol. Vitória do Fluminense sem gol do adversário e com gol do Germancano. 6,50, hein? Também interessante. O Fluminense precisa vencer, o Cano precisa fazer um gol e o Vitória não pode fazer gol no Maracanã. São essas e muitas outras opções que a KTO está oferecendo. Se você não tem seu cadastro ainda, clica aqui no nosso... O link está aqui embaixo, que tem o nosso promo code. Clica aqui, faz seu cadastro lá rapidinho. Muito importante, muito simples, rápido. Coisa de 1 minuto você faz seu cadastro. Ah, Alessa, mas pô, não estou muito afim, não estou acostumado. Hoje não vou ter tempo, mas... Cara, fazendo o seu cadastro já ajuda demais. E a galera que já está lá na KTO, sempre com responsabilidade, nunca é demais lembrar, é para maior de 18 anos. KTO, acima de tudo, é uma diversão. Cada jogo é único e, portanto, você não tem que pegar dinheiro que você não pode perder para colocar lá. Ah, mas eu perdi semana passada, agora eu vou colocar mais para recuperar. Não. A não ser que essa grana não te faça falta. Tá? Sempre vou, como eu vou ali, 5, 10 reais, nada dentro das possibilidades. Se você perder, é algo que não vai te fazer falta, fechou? Então, é isso. Vai lá, clica aqui no link, faz seu cadastro. Vamos lá, vamos a essa provável escalação do Fluminense. Desfalques, a gente sabe, temos alguns. Thiago Silva tá fora, Otávio, Guga, Lima provavelmente. Lima tá com resfriado também, não deve ser opção aí pro Renato Gaúcho para esse jogo. E também outro que vem já há algum tempo fora, mas está muito perto de voltar, é o lateral esquerdo Fuentes. Novidade no time de hoje, pode ser Paulo Henrique Ganso, novamente como titular, ele que ficou fora do jogo contra o Corinthians, mas foi poupado, né? Vem treinando normalmente. Então vou colocar na tela aí essa provável escalação do Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas e René. No meio de campo, Martinelli, Hércules ou Bernal, tem essa dúvida aí, a gente vai falar mais sobre isso. Paulo Henrique Ganso ou Nonato, é uma outra possibilidade, com John Arias, Canóbio e Germancano. Por que dessas dúvidas? Em relação à defesa, foi muito bem contra o Corinthians, não tem o que falar, espero que eles consigam manter esse nível, porque toda a linha defensiva do Fluminense foi muito bem, principalmente a dupla de zaga. Principalmente não, porque os laterais também foram muito bem, inclusive o René, né, que fez aquele golaço lá na Neoquímica Arena. No meio, tem essa dúvida, porque o Hércules ficou fora contra o Corinthians, poupado também, deve voltar.
e ele vinha sendo titular. O Bernal vinha pedindo passagem. Eu e muita gente pedimos oportunidade para o Bernal, sequência para o Bernal. Ele, contra o Corinthians, ele não faz um bom primeiro tempo. Acaba se precipitando, parecia um pouco nervoso, errou com umas bolas bobas. Depois, quando entra o Nonato, equilibra o meio de campo e o Bernal melhora bastante de rendimento na segunda etapa. Nada brilhante, mas melhora bastante. Em relação ao que o Hércules vinha jogando, eu manteria o Bernal para dar uma sequência ao garoto, para dar uma moral pro garoto, num jogo que teoricamente vai ser bem mais tranquilo, porque o Fluminense vai ter mais a bola, vai ser mais propositivo, e eu queria observar o Bernal nesse cenário, atuando contra uma equipe que tende a marcar com linhas mais baixas. Para esse jogo, escalarei o Bernal. Acho, no entanto, que o Renato vai acabar voltando com o Hércules. Já na posição do Ganso, eu sinceramente tenho dúvidas. Não tecnicamente, mas fisicamente. Porém, é um jogo, de novo, por aquilo que a gente está imaginando em relação à postura do adversário, pode ser favorável para você ter o Ganso, justamente para ter esse passe diferenciado, o passe que quebra a linha, o passe que consegue descolar uma situação perigosa em pouco espaço de campo. Contra um time marcando mais baixo, o Ganso pode ser uma opção interessante. Mais do que talvez o Nonato, numa situação como essa. Ele foi bem, acho que não tem discussão, foi muito bem contra o Corinthians, né? O Fluminense melhorou bastante de rendimento, então a minha opção é uma opção certamente que o Renato deve ter, mas para essa característica de jogo, para esse adversário, o Ganso seria melhor. Agora, a questão física, aí depende da avaliação da comissão técnica, do que eles conversaram, se o Ganso tem condição ou não de começar esse jogo. Se ele estiver bem, creio que a decisão do Renato vai ser essa, escalar Paulo Henrique Ganso. Estou batendo muito nessa tecla de um Vitória marcando mais baixo, mais defensivo. Muitas vezes os adversários surpreendem, por diversas vezes, mas não deve ser o que vai acontecer com Vitória do Carpini. Já já a gente vai falar mais sobre Vitória, vocês vão entender melhor isso. Então, nesse cenário, a gente vai ter pela primeira vez, imagino eu, o Fluminense do Renato contra uma equipe mais retrancada, disposta a sair no contra-ataque, que é quando você acaba tendo que ter muita movimentação, muita troca de passes. O Fluminense vai poder valorizar muito a posse de bola, que é algo que ele preza bastante, mas o desafio vai ser transformar essa posse em algo qualitativo, não só em quantidade, mas em qualidade, de criar oportunidade, de ter volume de jogo, de encurralar o adversário, de marcar a série de bola, tentar ganhar essa bola lá na frente. Esse vai ser o desafio do Fluminense diante do Vitória. Porque o Bragantino não é uma equipe que joga lá atrás, o Santos não é, o Corinthians em casa também não é. Então creio eu que esse cenário de um time mais posicionado lá atrás vai ser a primeira vez que a gente vai ver. A tendência é essa, a não ser que o Carpini resolva surpreender, coisa que eu sinceramente não imagino uma postura muito diferente dessa, não. E aí a gente vai para a análise do Vitória. Eu vou chamar, antes de comentar isso, vou chamar meu amigo Gabriel Galindo, lá do canal Dinâmico, grande abraço aí para o Dinâmico, para explicar um pouquinho o momento, como chega o Vitória, o que a gente pode esperar desse time do Carpini, o que deu certo, o que deu errado até aqui. E aí depois a gente complementa as informações aí do Gabriel. Boa noite a todos, galera ligada aqui no canal do Victor Lessa, um abraço pra você. Me chamo Gabriel Galindo, direto aqui de Salvador. Sou narrador do canal do Dinâmico e vim trazer aqui a convite do Victor algumas informações sobre o Vitória, que será adversário do Fluminense nesse domingo no Maracanã, às 18h30, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, o Vitória que viajou comandado pelo técnico Thiago Carpini para o Rio de Janeiro com alguns desfalques, alguns bons desfalques, inclusive, não enfrentarão o Fluminense o Renato Kaiser, o Wellington Rato, o PP, o William Oliveira, que são atletas que figuravam a equipe titular ou pelo menos entravam no decorrer das partidas, né, no segundo tempo, com exceção do Kaiser, que é um recém-contratado que desde que chegou foi direto para o departamento médico, porém criou-se uma grande expectativa a respeito do atleta, pois é o camisa 9 que o Vitória tanto buscou, né, uma contratação como essa, e precisa estrear, além do investimento que o Vitória fez financeiramente falando, claro. O Vitória que conquistou seu primeiro resultado positivo na última quarta-feira contra o Fortaleza, mas já vinha numa
numa crescente, numa evolução boa, desde o jogo contra o Defensa e Justiça na Argentina pela Sul-Americana, onde empatou por 0-0. Ali, eu creio que foi o ponto de start do técnico Thiago Carpini nessa reviravolta para que o time saia de uma má fase, não só de resultados, mas tecnicamente falando, o time não desempenhava bem. E agora, quem sabe se encontre numa nova maneira de jogar, ou melhor, numa maneira que estava acostumado, porém deixou de fazer neste início de temporada, que é jogar em transição. O Vitória aqui na Série A do ano passado conquistou a 11ª colocação e a classificação para a Sul-Americana, jogando em transição, jogando no contra-ataque, aproveitando também os erros do adversário com marcação-pressão. Nesta temporada, no início de 2025, o técnico Thiago Carpini tentou armar um time que fosse mais propositivo, que tivesse a bola nos seus pés e conseguisse criar oportunidades a partir da sua própria qualidade individual. O que não deu muito certo na própria estreia na Série A contra o Juventude, ficou muito evidente isso, onde o Vitória teve um domínio da posse de bola, mas acabou perdendo por 2-0, sem ter praticamente chutado nenhuma bola a gol. Após esse entendimento, o Carpini voltou a jogar em transição e o Vitória cresceu de produção novamente, também com a chegada de algumas peças providenciais, a exemplo do Eric, que no ataque tem ajudado bastante, e também o retorno do Mateuzinho, que passou um tempo lesionado, desfalcando a equipe. Então eu creio que o Vitória contra o Fluminense apostará mais uma vez na transição, deixando a bola com o adversário tentando resolver o jogo ali no contra-ataque ou no próprio erro individual, tá? E aí já aproveitando, né, o ponto fraco do Vitória nesse sentido, né, como reverter essa situação, é deixar a bola com o Vitória. A bola estando com o Vitória, a gente obviamente vai tentar propor o jogo, porém sofremos muito nesse quesito e deixamos espaços para contra-ataques que podem ser fatais. Afinal, o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho vive uma boa fase desde a chegada do novo treinador e ainda está invicto nesse contexto. Então, creio que será um bom jogo, um jogo de trocação, onde o Fluminense tentará furar a defesa do Vitória e o Vitória no contra-ataque tentará pegar o Fluminense desprevenido. Basicamente é essa a situação do Vitória para esse jogo. Um abraço a todos e se inscrevam no canal do Dinâmico aqui direto de Salvador com todas as informações do Vitória. Vitor Lessa, um abraço. Então, Vitória deve ir a campo com o Lucas Arcanjo, que inclusive quase veio pro Fluminense esse ano, né? Claudinho ou Raul Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson, o Ricardo Hiller, Baralhas e Mateuzinho, Eric, Gustavo Mosquito e o Janderson. E por que o Gabriel bateu muito nessa tecla? Pelo seguinte, se pegar aqui os números, o Vitória tem um desempenho amplamente superior quando tem menos posse de bola. Ou seja, quando joga no contra-ataque. Venceu o primeiro jogo no campeonato, na última rodada, contra o Fortaleza, justamente atuando dessa forma, tendo 40% de posse. Das 14 vitórias do time do Carpini na Série A, 11 foram em jogos em que o time teve menos posse, bem menos posse. Nos outros 3, 2 teve posse igual ao adversário e somente um venceu, tendo mais posse de bola que o adversário. Isso significa aí praticamente 78,6% dos jogos. Dos 46 pontos que o Vitória do Carpini conquistou na Série A, 41 foram conquistados neste cenário, em que o Vitória entrega a bola para o adversário e joga em transição. Sai em velocidade, busca contra-ataque, ganhou o Fluminense assim no Maracanã. Então, por isso, ainda mais depois da forma como eles ganharam o Fortaleza, e o Fortaleza é um time que vem tendo pouca posse de bola no campeonato até aqui, eu imagino que o Vitória não vai abrir mão desta arma, o Carpini não vai abrir mão desta arma contra o Fluminense no Maracanã, sabendo que o Fluminense vai tomar mais iniciativa, é um time que trabalha mais a bola, que gosta de ter a bola, e o Vitória vai tentar recuperar, jogar no contra-ataque e matar o jogo dessa forma. Então tem que ficar muito atento em relação a isso, para não ser surpreendido. Vou chamar agora René, que falou ao Flu TV, ele que vem com moral, no grande momento, fez golaço contra o Corinthians. O René falou ao Flu TV e a gente vê o que ele disse agora. Foi um momento especial. Confesso que antes do jogo eu lembrei que eu já tinha feito um gol lá na arena. Não tinha sido um golaço como esse, mas tinha feito um gol. Mas fiquei muito feliz ali com o chute que eu acertei e mais feliz ainda pela vitória, do jeito que foi uma vitória fora de casa, num jogo difícil. Mas agora é focar no próximo jogo e quem sabe acertar outro golaço agora do lado da nossa torcida aqui no Maracanã. O Renato é um cara que passa muita confiança. Essa já é uma fama antiga dele, por onde ele passa, o time dele sempre joga com confiança,
dar liberdade tanto para os laterais, para os volantes. Então, temos chegado mais ali na frente. No jogo passado foi o Samuel, depois fui eu. Espero que no próximo jogo agora possa ser outro também. Ter coragem para arriscar, não ter medo de errar e não ter medo de ser feliz, como ele fala. A bola chega e tem que estar preparado, então a gente se preparar durante a semana para na hora do jogo, quando a oportunidade aparecer, a gente possa fazer o nosso melhor. É isso, tá aí o René. Tomara que ele tenha uma atuação de nível, no nível que ele teve no meio de semana contra o Corinthians, que ele realmente foi muito bem. Arbitragem pra gente fechar nosso pré-jogo, apita a partida Matheus Delgado Candançan de São Paulo, auxiliado pela Leila Nayara Moreira da Cruz, Distrito Federal, e também pela Fabrini Berivaco Acosta, que é de São Paulo. O VAR vai ser o Márcio Henrique de Góes. Bom, sobre esse árbitro, o Matheus, eu falei no vídeo de ontem aqui, quem acompanhou viu, é um árbitro que fez uma partida ridícula naquela atuação contra o Grêmio no Maracanã, empate em 2-2. O Mário falou poucas e boas para ele depois do jogo, deu uma polêmica danada, teve post no Instagram. Esse árbitro ele já apitou apenas 5 jogos do Fluminense. Foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, que foi no passado, derrota para o Cruzeiro lá no Mineirão. No mais, até então o Fluminense não tinha perdido com o Candançan. Um árbitro que é bastante... O Mário, na época, chamou ele de um árbitro imaturo, né? E além disso, teve realmente uma atuação de dar muita raiva, amarelando os jogadores do Fluminense, os jogadores estavam pendurados. Enfim, um árbitro muito inseguro, não só para esse jogo, de um modo geral. Acho um árbitro, apitou a final do Paulista, se tremendo todo, uma arbitragem confusa também. É um árbitro que eu não gosto, nem um pouco, e não tenho muita esperança não, sinceramente, a atuação dele no Maracanã. Mas, enfim, ele possa surpreender e simplesmente não aparecer no jogo. Já ajudaria bastante. Não vou falar tudo o que eu falei ontem, até para não ficar repetitivo no vídeo. Quem quiser uma análise um pouquinho mais profunda em relação a esse árbitro, está aqui no vídeo de ontem no canal do Lessa. Enfim, tomara que a gente não passe raiva logo mais em Maracanã em relação a isso. Transmissão desse jogo somente pelo Premiere. Tá? Então atento aí, você pode assistir o jogo e claro, mas fique com a nossa transmissão. Transmissão em áudio com a transmissão do Jornada direto no Maracanã, como sempre, dentro, fora do estádio, cobertura completa, com os nossos repórteres em ação, em cima do lance e claro que a transmissão com muita emoção que vocês já estão acostumados. Vem com a gente a partir... Jogo às 6h30, então a partir das 4h30 da tarde, ao vivo, direto no Maraca, com todas as informações de Fluminense e Vitória. Nos vemos mais tarde, um abraço, tamo junto, valeu!